É um privilégio, uma honra receber todos esses homens de Deus que estarão ministrando nas nossas vidas, tudo que Deus tem para derramar e para liberar de uma forma preciosa e maravilhosa. Como nós falamos ontem, nós convidamos pessoas, na verdade buscamos em Deus quem que nós poderíamos chamar para estar conosco, ministrando nessa fase, nesse tempo e nesse momento. E o Senhor colocou no coração, ele já é da casa, né, meu querido? Estileira daquele jeito, raiz bola de neve. Então é uma alegria poder receber vocês, casal, que Deus continue usando vocês poderosamente. Que Deus continue usando você como esse instrumento no meio dessa mídia doida aí. Que Deus venha trazendo luz e direção em nome de Jesus. Então que você abra o teu coração, prepare para aquilo que Deus vai derramar de uma forma sobrenatural e receba com uma linda salva de palmas a Jesus, pastor Daniel Lopes. Bora, meu querido, chega com a gente, aleluia! Pastora Bárbara também veio, que Deus abençoe vocês. Boa tarde, galera, tudo bem? Deus abençoe vocês, obrigado pastor Sal aí, pastora Karen aí pelo convite, uma alegria enorme estar com vocês. E é muita responsabilidade, né, pessoal? Conferência profética, não dá para vir aqui pregar qualquer coisa, pregaçãozinha que você prega durante o dia a dia, né? Então, eu orei muito e busquei muito ao Senhor para trazer uma mensagem que não seja uma mera pregação, mas seja uma palavra de Deus, de orientação para nós, para esse momento, para essa igreja, para esse lugar e para a era que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo também. Amém, queridos? A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Êxodo 8:23. Amém? Êxodo 8:23. Aqui a gente tem um contexto das 10 pragas do Egito. E aqui Moisés está entregando uma mensagem para Faraó. E ele diz: olha, se você não liberar o povo, moscas vão infestar o país, uma coisa horrorosa, mas o meu povo não vai ser atingido. Porque eu, aí entra o versículo, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará esse sinal. Amém, queridos? Só até aí, deixa eu fazer uma oração para entregar esse momento de ministração aqui ao Senhor. Pode ficar sentado, não precisa ficar em pé, mas não deixe de orar, para que Deus tenha total misericórdia e também liberdade para agir em nosso meio. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá a glória de Deus, amém? E eu tenho certeza que você não veio aqui porque você não tinha nada melhor para fazer. Nós viemos aqui porque a gente quer ver a glória, amém? Que nós queremos receber algo da parte de Deus. Então, queridos, ore com convicção nesse momento, falando assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e fala comigo o que eu preciso ouvir nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos orar então? Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, Pai, pela igreja Bola de Neve de Curitiba. Eu me alegro de estar de volta nessa casa aqui tão abençoada, que tem tantas memórias maravilhosas. Mas, Pai, nós reconhecemos a nossa limitação. Sabemos que somos falhos, somos limitados. A Tua palavra diz que o homem é como a erva, como a flor do campo, que passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se acha mais. Sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, nessa tarde, ó Deus, venha com o Teu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lava-nos com a água da Tua palavra e purifica-nos com o fogo do Teu Espírito, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua palavra. Por isso, nessa tarde, perdoa os nossos pecados e fala conosco exatamente o que nós precisamos ouvir. Quem crê diz amém, aleluia, glória a Deus, amém. O povo de Deus vivia em meio ao povo egípcio, ok? Nós somos um povo de Deus que vivemos em meio a uma verdadeira Babilônia, ok, queridos? E o problema é que às vezes a Babilônia começa a se impregnar em nós, em vez de nós impregnarmos a Babilônia, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido de Deus. Então nós não podemos ser influenciados nem pelo Egito nem pela Babilônia. Nós que temos que derrubar as portas do inferno, porque elas não prevalecerão contra a verdadeira igreja. Tem alguém aqui que é da verdadeira igreja do Senhor? Amém, querido? Então você foi levantado para desfazer as obras do
diabo. E eu quero trazer a você essa consciência de que nós somos passageiros e forasteiros nessa terra, e enquanto as calamidades vêm sobre essa terra devido ao pecado do povo, nós, assim como o povo de Deus lá no Egito, estamos blindados contra isso. Amém, queridos? Só que o Salmo 2, ele vai dizer algo muito estranho. Não estava no script, mas vou pedir para o pessoal abrir para mim o Salmo número 2. Olha como é que o Salmo 2 começa. O primeiro é maravilhoso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, fazendo assim será como a árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Mas o ímpio não é assim, quem é do Egito não é assim, quem é da Babilônia não é assim. Então o Salmo 1 já dá um alerta, que você não pode seguir conselho de ímpio, mas tem que meditar na palavra para ter a prosperidade e a proteção do Senhor. Agora olha como é que o Salmo 2 começa. Coloca para mim aí, pessoal. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Pode colocar a sequência, por favor. Os reis da terra se levantam e os príncipes, qual é esse verbo ali? Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você tem noção do que está escrito aqui? Você tem ideia do que está escrito aqui? Eu vou conversar com as pessoas falam assim: eu gosto muito do seu trabalho. Eu falo: glória a Deus, amém. Ele fala: é porque eu gosto de teoria da conspiração. A Bíblia diz que os reis da terra conspiram contra o ungido do Senhor. Amém, queridos? E eu posso te dizer uma coisa: nós estamos na conferência Somebody Love de Curitiba, não é isso? Do Paraná? Nós estamos na conferência... Repete para mim, nós estamos na conferência... Eu não posso vir aqui e entregar qualquer groselha para você. A palavra que Deus me mandou dizer é que Faraó está conspirando contra o ungido do Senhor. Mas Deus vai fazer a distinção entre o povo dele e o povo de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra profética que eu vim entregar para você na conferência profética do Paraná. Virão calamidades, virão pragas, virão novas pandemias, virá guerra mundial, virão novos caos econômicos, mas quem estiver firme na rocha, se cumprirá sobre você a palavra que diz: aquele que permanecer fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Agora, enquanto nós estamos na terra, a gente tem que viver com a mesma coisa que Paulo falava: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Queridos, está sendo conspirada uma maldição terrível sobre o Brasil, e isso tudo está programado para o dia 4 de outubro. Alguém sabe o que vai acontecer no dia 4 de outubro de 2026? Rapaz, muita gente fez assim, ó. Amém, mas vocês mesmos já responderam, né? Os novos líderes do Brasil, os novos ou os mesmos, né? Não sei se serão reeleitos ou não, serão escolhidos. E eu digo para vocês: o povo tem o líder que merece. O povo de Deus estava correto, estava tudo bem. O povo de Deus começava a pecar, essa é a história inteira do livro de Juízes. O que acontecia? Passavam 10 anos, 18 anos, 20 anos debaixo de um rei maligno, que trazia tirania, trazia opressão, trazia miséria, trazia feitiçaria, trazia caos. Você sabe o que o povo venezuelano estava fazendo exatamente na hora que rolou o terremoto? Eles estavam fazendo rituais pedindo para os deuses trazerem terremotos sobre a terra. Que trema a terra, trema a terra. Tremeu, matou uma multidão de pessoas. Ou seja, aquilo que um povo planta, um povo colhe. E o povo brasileiro não tem plantado muita coisa boa não, hein? Inclusive a gente teve até líderes aí que, em vez de consagrarem o Brasil a Deus, consagraram a outras entidades aí. E depois a gente acha estranho, porque o país está meio diferente. Queridos, eu não vou falar de política aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje, a palavra profética que eu trago para você é: diante de você está a bênção e maldição. Hoje você pode servir a Deus ou a Baal. E Josué diz: você eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos?
A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Pastor Sal falou isso na pregação dele. Falei, ó, confirmação aí. Nós confiamos em homens. Não foi, o resultado foi muito bom, não. E tem gente que continua confiando em homem. Querido, a salvação do Brasil não é do homem, é de Deus. E depende de mim e de você. Sabe por quê? Eu não posso mudar o Brasil sozinho, mas eu posso mudar a minha vida e a minha casa. E se várias pessoas decidirem mudar a sua vida e a sua casa, você tem um coletivo de pessoas transformadas, e aí você tem uma nação transformada. Hoje você pode ser um agente de transformação para a tua nação. Se você decidir firmar os seus pés na rocha e ser sal da terra e luz do mundo e ovelhas em meio a lobos, de verdade. Aí quem sabe nós possamos viver o que diz o segundo livro de Crônicas 7,14. Se... uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Hoje você pode ser um instrumento para sarar a terra brasileira. A gente não tem o Brasil inteiro aqui não, mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, Jesus estaria ali. E quando Jesus está em algum lugar, as coisas não ficam do jeito que estão, não. Sempre que eu vejo na Bíblia Jesus passando em algum lugar e aparecendo numa situação, tem gente que estava morta e ressuscita, tem gente que era cega e começa a enxergar, tem gente que não andava e começa a andar, e tem gente que estava nas trevas e passa para a maravilhosa luz do Senhor, porque o maior tesouro que existe é a salvação. Amém, queridos? E eu vou repetir uma frase que eu falei lá na igreja Bola de Neve sede, numa época muito conturbada da igreja, e deu o maior problema. Eu não quero igreja cheia, eu quero igreja salva. Porque essa era em que os reis estão conspirando contra as coisas do ungido do Senhor é a era da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é uma época que não tem igreja, que o demônio fechou as igrejas, não. É a época que tem um monte de igreja linda, cheia, bonita, só gente bonita, cheia de botox na cara, com um beiço desse tamanho, né? Todo recapeado. Tá todo mundo aparentemente lindo, né? Por dentro tá tudo arrebentado, né? A alma destruída, cheia de problemas, mas por fora tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. A igreja de Laodiceia é uma igreja linda, gigante, ela tem tudo, só não tem a única coisa que uma igreja precisa ter: Jesus. Ok? A igreja de Laodiceia é tipo um personal trainer gordo. A igreja de Laodiceia é um dentista sem dente. É um professor que fala a espreda. Ou é um pastor que não conhece a palavra, por isso se envergonha, porque a Bíblia diz: procura te apresentar a Deus como quem não tem de se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. É como se fosse um médico fumante. Conheço vários. Tremendo mau exemplo, né? E aí, meu querido, quer que eu te ajude como? Você fala: meu querido, procura ajuda você primeiro, porque você não está com moral para me ajudar, não. Igreja de Laodiceia tem tudo, só não tem Jesus, porque ele está do lado de fora. E ele diz: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas não dá para entrar não, sabe por quê? Porque vocês acham que enxergam, mas são cegos. Vocês acham que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que estão vestidos, mas vocês estão nus. Aconselho-te que de mim compre colírios para passar nos seus olhos, e ouro refinado no fogo, e também vestes de linho fino. Porque vocês não são quentes nem frios, mas são mornos, vomitar-vos-ei da minha boca. Queridos, as pragas estão vindo e Deus vai fazer a diferença entre o povo dele e o povo do Egito. E hoje você precisa escolher qual povo você quer fazer parte. Sabe por quê? Primeiro de tudo, uma das características para o verdadeiro cristão é a oração. Se você não ora, você não é cristão. Simples assim. Jesus, ele não orava meio-dia, nem 5 da tarde, ele ficava o dia inteiro em comunhão com Deus. Mas se você olhar em que momentos Jesus orava, ele orava antes do sol nascer. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém, queridos? Está chegando aquilo que o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses: eis que vem o mistério do engano, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. A manifestação do filho da perdição, que a Bíblia chama também de o iníquo. Você fala: caramba, os termos difíceis, né? Às vezes a tradução não ajuda muito não, né, pessoal? Eu tento te ajudar aqui. A Bíblia fala assim:
Aquele que experimentou as glórias do mundo vindouro, né, as bênçãos celestiais e caiu, ele não pode ser renovado, senão estaria expondo Jesus novamente à ignomínia. Você fala, poxa, ignomínia é covardia, né? Ignomínia, você fala, vou olhar outra versão. Estaria expondo Jesus novamente ao vitupério. Você não ajudou, não. Aí, irmão, por favor, me ajuda aí. Aí, é sinônimo de escândalo. Você podia ter colocado escândalo, né? Estaria expondo Jesus. Agora eu entendi, né? Queridos, o inferno está preparado para, a partir do dia 4 de outubro de 2026, utilizar a igreja para destruir a igreja. Utilizar o crente para destruir o crente. Pegar o crente e fazer o crente financiar o próprio projeto que vai destruir ele mesmo, porque eles querem rir da nossa cara. Mas quem estiver firme na rocha, buscando um discernimento que a maioria não busca, que é o dom de discernimento de espírito. Todo mundo quer só orar em língua. Querido, a Bíblia diz que quem ora em língua tem o menor dos dons. Porque quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Sabe o que é oração em língua? É você ser alfabetizado para poder conversar com Deus. O cara achar que ele está bem só porque ora em língua é igual uma criança com 6 anos falar, aí meu irmão, sou alfabetizado, moro? Eu falo, é grande coisa, também sou. A oração em língua é aprender o seu espírito a conversar com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito, o Espírito de Deus, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma comunicação. É só você aprender o beabá da comunicação espiritual. Agora, meus queridos, se a igreja de hoje, da era de Laodiceia, com os príncipes da terra conspirando contra o ungido, não buscar o dom de discernimento de espírito, você vai comprar gato, trocar gato por lebre aí, meu querido. Você vai ter certeza que uma pessoa é cristã e lá na frente ele vai falar, pegadinha do malandro, te enganei. Aí você fala, é fácil saber quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus fala amém, glória a Deus, aleluia, está amarrado. Querido, a Bíblia diz que o engano do final dos tempos, repito, será tão forte que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. Escolhido não é qualquer um não, querido. Escolhido é um grupo muito pequeno. Quer dizer que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, não sou escolhido? Não. Jesus falou, muitos são os chamados, mas poucos são os... Tem muitos chamados aí. Mas quem quer ser escolhido de verdade? Amém, queridos? Deixa eu te mostrar o que você tem que fazer para ser escolhido. É você, além de conhecer João 8,32, você conhecer João 8,31. João 8,31, Jesus fala, mais uma condição, se vós permanecerdes nos meus caminhos, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cara acha que só porque ele está na igreja, ele conheceu Jesus, ele é liberto. Não, se você permanecer no meu caminho, você vai se transformar num discípulo. E aí você vai conhecer a verdade, e a verdade te libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Jesus fala que só se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre? Porque tem outras coisas que libertam e você acha que está liberto, mas não está. Mas hoje, Deus vai te libertar de verdade. E Deus vai te trazer a consciência que você não vem à igreja para esquentar banco, nem só para entregar dízimo ou para pedir a cura de uma doença. Você vem para cá para receber ferramentas para ser sal da terra, luz do mundo e desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você é uma ferramenta que destrói as obras do inimigo. Na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nas tuas finanças, na tua rua, no teu condomínio, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, no teu continente, onde quer que Deus te levar, querido, que hoje dá até para ir para a lua, para Marte, você pode ser também sal da terra e luz do mundo lá, e desfazer as obras do diabo lá. Sabe por quê? Aquele que crê em mim, obras ainda menores fará. Não foi isso que Jesus falou? Não. Quem crê em mim, obras ainda... Por isso que é para escolhido, não é só para chamado. Porque o escolhido, ele olha e fala, eu não tenho capacidade não. Mas peraí, você não tem, e é exatamente por isso que Deus te usa. Ok?
Que se você falasse, eu vou fazer porque eu sou o cara, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Mas eu expulsei demônios, curei os enfermos, falei o inaceitável do Senhor, pelos frutos vos conhecereis. Você tem fruto? Não. Então dá licença que eu não te conheço e sai da frente aí que o próximo vai entrar. Aí o próximo chega com fruto, ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no descanso do teu Senhor. Quem quer ouvir isso aqui nessa noite, nessa tarde, quando você chegar no grande dia? Enquanto você vem à igreja só para buscar a solução do teu problema, Deus está contando com você para trazer uma solução de um problema para a humanidade. Você consegue entender isso? Hoje eu quero que você tenha consciência e talvez mude a ideia que você tem do que é ser cristão, do que é ir para a igreja. Enquanto você está brincando de ser crente, Satanás está montando um plano para destruir a igreja brasileira, porque Satanás está tentando cancelar um decreto que foi lançado contra a igreja brasileira, dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários. Para isso, Satanás conseguiu destruir boa parte do movimento apostólico no Brasil, boa parte das conferências proféticas no Brasil, que hoje só falam bobagem. Conseguiu destruir o foco da igreja, da batalha espiritual, para mera prosperidade. E para a igreja para fazer network, querido. Nós precisamos voltar a entender que nós somos como ovelhas em meio a lobos. E nós estamos aqui, como filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém, querido? O inferno está preparando falsos crentes para governar o país. Você acredita nisso? Todos os partidos políticos estão tentando se aproximar dos evangélicos, porque eles sabem que os evangélicos serão definidores do destino político do país. Mas são falsos crentes falando com falsas ovelhas, para trazer uma falsa realidade cristã. Agora, quando tem um verdadeiro cristão na história, que não apenas vem à igreja para fazer figuração e para ver as menininhas, mas vem para a igreja primeiro com um coração grato, sabendo que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, você vai entender que Deus está restaurando a batalha espiritual dentro das igrejas apostólicas e proféticas em nome de Jesus. Amém, queridos? E Ele está com o alistamento aberto para os soldados que querem entrar nessa batalha. Amém? Você que levantou a mão, que o Senhor te unja e te prepare e te dê discernimento e te dê capacidade de não ver a aparência como vê o homem, mas ver o coração, ver o interior. Pastor Sal falou exatamente isso. O cara tinha um terreno com tesouro embaixo, ele só olhava a superfície, ele não via o que estava embaixo. Deus está te dando esse discernimento de olhar como Deus olha, de não ver a aparência, mas ver o que está por trás, o que está dentro, para que os feitiços e obras de malignidade não possam iludir e hipnotizar a tua mente, porque a tua mente é a mente de Cristo, e eu profetizo sobre você o capacete da salvação, para que os dardos inflamados malignos não consigam penetrar na sua mente. Em nome de Jesus, só quem crê vai dizer amém. Amém, em nome de Jesus. Deus está prestes a fazer a diferença entre o joio e o trigo. E Ele fez essa diferença várias vezes na história da Bíblia. Em várias ocasiões. Quem lembra do Elias? Que estava todo bonzão, destruiu os profetas de Baal, mas de repente a gente fina Jezabel falou: você matou meus profetas? Então vou te matar. Ele ficou com medo, foi para o deserto. Você conhece a história? Aí falou: estou morrendo de fome. Deus mandou um delivery para ele, sem ter iFood ainda, né? Ele recebeu lá o delivery. Depois ele subiu o monte, e aí Deus falou com ele: quem foi? Está chateadinho? Aí ele: eu fiz o serviço que você mandou fazer, mas não adiantou nada, porque Jezabel matou todo mundo e os que sobraram se ajoelharam diante de Baal. Aí Deus falou: você não tem lido notícia não? Você está sem internet? Caiu o teu 4G aí? Você não ficou sabendo que tem 7.000 profetas que não se ajoelharam diante da estátua de Baal? Existe um remanescente. E eu quero saber, você é o figurante que vai se ajoelhar a Baal, ou você é o remanescente que não se prostrou diante dos deuses desse mundo? E que tem discernimento espiritual para não ser iludido pelas astutas ciladas de Satanás, que está preparando aquilo que o apóstolo Paulo chama de o grande engano. O grande engano já está sendo instaurado.
Hoje você vê crente que não acredita em batismo do Espírito Santo, não acredita em cura espiritual, não acredita em anjo, em demônio, nem em céu, nem inferno. Os caras falam para mim, pô, Daniel, você fala esse negócio de inferno e tal, de demônio. Eu falo, claro, tudo que param de falar, eu começo a falar para dar uma equilibrada. Se você estivesse falando de demônio, eu estava falando de esperança, de graça, né? De misericórdia. Agora você só fala lorota, agora eu estou tentando falar para ver se a galera acorda. Amém, queridos? Nós temos que lembrar que a nossa luta não é política, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, nesse mundo tenebroso. Mas Jesus na cruz, ele expôs à vergonha, ao escândalo, os principados e potestades, e a morte, quando ele morreu, ressuscitou e disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada na cruz foi a morte. É esse Deus que você serve. Seja você também um instrumento de vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Mais do que nunca, você precisa voltar à oração e à palavra. Mais do que nunca. Eu falei para vocês, um crente que não ora não é crente. Mas também um crente que não ia ler a Bíblia também não é crente não. Não é. Aí você fala, Daniel, me ensina aí um jeito de estudar e orar. Querido, eu oro todo dia às 6 da manhã no meu canal no YouTube. Se você quiser orar com a gente lá. Eu estou falando isso com a permissão do apóstolo Santos, tá? Pedi permissão a ele para falar isso. No dia 10 de junho, veio na minha mente um negócio assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero ser mais um espectador acomodado da história do meu país, nem da história da minha vida, da minha família, não. Eu quero ser um protagonista vocacionado pelo Espírito Santo. Porque se eu sou só um espectador acomodado, eu me transformo num murmurador. Olha como é que o país está horrível. Minha casa está horrorosa. Estou cheio de dívida. Minha mulher não faz o bife com batata frita que eu gosto. As crianças aqui, ó, só fazem groselha. Está tudo errado. Que vida horrível. Vou sair de casa, vocês são insuportáveis. Esse é o figurante. Esse é o espectador acomodado, murmurador. Eu falei, eu não quero ser isso não. Não vejo Jesus me chamando para ser. Jesus me chama para ser rei e sacerdote. Amém, querido? Você tem noção do que é isso? Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era sacerdote? A galera pensou, pô, se ele perguntou, é óbvia a pergunta, mas se ele perguntou, deve não ser, então ninguém respondeu, com medo de falar errado, né? Porque quando parece muito óbvio, né? Jesus era sacerdote, o livro de Hebreus diz isso, tu és sacerdote para sempre. Só que Jesus não era da tribo dos sacerdotes. Qual era a tribo dos sacerdotes, galera? Me ajuda aí. Hein? Davi? Ah, bom, Levi, né? Olha que interessante. Quando Levi nasceu, a mãe dele falou, o nome dele será Levi, porque ele me uniu ao meu marido. Porque Levi em hebraico significa trazer para perto. A tribo de Levi, como era dos sacerdotes, trazia a presença de Deus para perto. Olha que legal. Tem muito crente que afasta a presença de Deus, mas o verdadeiro cristão atrai a presença de Deus. E nós precisamos atrair a presença de Deus para o Brasil. Nós precisamos atrair a presença de Deus para Curitiba. Nós precisamos atrair a presença de Deus para São Paulo. Sabe por quê? Um negócio que me irrita muito. Você vai estudar satanismo, os satanistas falam, Abraxas é um dos príncipes de São Paulo. Eu falo, meu irmão, pelo amor de Deus, Abraxas? Não é Jesus que é o príncipe de São Paulo? Eu fico rindo, eu penso assim, mas peraí, realmente, São Paulo não entroniza Jesus como seu príncipe. Ih, rapaz, precisamos reentronizar Jesus em São Paulo. Aí você vai se lembrar da desculpa que o anjo Gabriel falou para Daniel. Você acredita que o anjo pediu desculpa para um cara? O anjo chega para Daniel e fala, aí Daniel, você me desculpa aí. Ele falou, o que foi, ô Gabriel? Algum problema? Tá precisando de alguma ajuda aí e tal? Aí Gabriel fala, não, que desde o primeiro dia que você orou, Deus mandou eu vir trazer a mensagem. Pô, só que estava um trânsito terrível ali na Marginal, cara. Rapaz, mesmo de moto eu não conseguia chegar de jeito nenhum. Não tinha 1 milímetro para passar. E ainda tinha uns caras nojentos ali, um tal de príncipe da Pérsia que me impediu de passar. E aí era tanta gente, rapaz, só uns cracudos mesmo, assim, pessoal maloqueiro, bravo mesmo. Tudo uns torcedores de uns times aí que eu não vou falar o nome. Mas só uns caras ruins, maloqueiro terrível. Não dava para eu brigar sozinho, tive que chamar o arcanjo Miguel, que é um dos príncipes.
E aí ele abriu um caminho, eu cheguei. Desculpa aí que eu cheguei com 21 dias de atraso, mas o que importa é chegar, né, Daniel? Você me desculpa aí o atraso. Ou seja, um príncipe territorial impediu o anjo de entregar uma mensagem. Por quê? Porque existe uma batalha territorial. Peraí, gente. Anos 2000, na Bola de Neve, a gente falava sobre batalha territorial, a gente fazia ato profético, a gente saía na rua ungindo a rua. Quantas vezes eu fiquei dando volta lá na Clélia com o apóstolo Rina? Por que a gente parou de fazer isso? Não está meio estranho isso, não? Aí a gente para de fazer os nossos atos, a gente para de usar as nossas armaduras, sabe o que acontece? Novos príncipes assumem o território, é igual boca de fumo. Sai um cara, o outro toma o lugar, né? Trono que está vazio, alguém toma posse do trono. Mas hoje, você e eu aqui temos a capacidade de começar a reentronização de Cristo no Brasil, no Paraná, em Curitiba, São Paulo, no Rio de Janeiro, no nosso país, em nome de Jesus, amém? Para dificultar um pouquinho o trabalho do capeta, né, gente? Tá facinho demais, você não acha, não? E por isso, Deus está prestes a fazer a diferença entre o cristão figurante e o cristão vocacionado. Sabe como é que é o cristão figurante? Jesus chega para ele e fala: aí, meu irmão, vem e me segue. Aí ele fala: hoje não vai dar não. Aí Jesus fala: por quê? Porque meu pai é dono de muitas posses, eu tenho que cuidar do patrimônio lá. Jesus falou: irmão, esquece isso aí, rapaz, larga isso tudo e vem me seguir. A Bíblia diz que o cara nem respondeu. A Bíblia fala: e o jovem foi embora triste, porque ele era dono de muitas posses. Ele preferiu as posses que seguir Jesus. Isso aqui é crente somebody love, ok? Agora, chegaram para o apóstolo Paulo e falaram o seguinte: Paulo, sabe quando você saiu para comprar um pão? Ele: sei. Aí que você deixou o teu cinto aqui em casa? Sei. Então apareceu um profeta que pegou o seu cinto, amarrou as mãos e falou: isso vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar a Jerusalém. O cinto é teu, então está querendo dizer que quando você chegar a Jerusalém você vai ser preso. Então acho melhor você parar de pregar o evangelho e você não ir para Jerusalém pregar o evangelho lá. Ele falou: ai, os caras, quem foi? Deu um jeito na coluna. Ele: ai, que foi? Uma encravada? Que foi? Ele: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque pesa sobre mim essa obrigação. Amém, queridos? Deus está querendo essa atitude de você, essa firmeza. Que história é essa de crente chororô, crente vacilão, crente pobre coitado? Nunca vi crente pobre coitado, meus queridos. Estevão estava lá pregando: vocês, meus irmãos judeus, vocês mataram o próprio Filho de Deus. Aí os caras gritaram: que Filho de Deus? Aquele era um carpinteiro maluco que achava que era o maioral. Ele falou: não, ele foi profetizado desde o início da Bíblia até hoje. E ele contou a história inteira. Quando ele termina a história, os caras apedrejaram e mataram ele. E quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, Jesus, que se assenta à destra de Deus, se levantou e falou: pode vir, meu querido, parabéns pela sua coragem. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a vida por mim, esse sim há de salvá-la. Pode vir, Estevão, receba a sua coroa da vitória. Deus está procurando crente assim hoje. Deus está buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque quem não adorar em espírito e em verdade, e quem não tiver dom de discernimento de espírito, se você depender da sua inteligência e da sua carne, você será enganado. E você vai servir a Satanás achando que está servindo a Deus. Daniel, de jeito nenhum vai acontecer isso. Paulo fazia isso. Paulo serviu ao diabo achando que estava servindo a Deus. Você é melhor que Paulo? Você está sendo convidado a mudar suas convicções hoje, amém, queridos? Foi isso que eu vim fazer aqui. Minha missão aqui hoje é te mostrar que existe uma batalha terrível. A batalha está gigante. Está tudo engatilhado para destruir a igreja brasileira. Mas esse plano de Amã contra o povo de Deus pode ser destruído por Esther e por Mordecai. Cadê Esther e Mordecai aqui hoje? Amém? A forca que eles montaram para nós, eles serão enforcados nessa forca. Toda artimanha montada pelo inferno contra a igreja do Senhor vai falir, porque a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. É assim que a gente precisa orar, é isso que a gente precisa entender. É impossível você orar do jeito certo e estudar a palavra do jeito certo se você não entende o espírito do tempo que nós estamos vivendo. Imagina Esther e Mordecai, se não tivessem noção do que estava acontecendo nos corredores do palácio, eles estariam orando por avivamento, fazendo oração de gratidão e não oração de batalha. É hora de oração de batalha, meu querido. É hora de oração de guerra.
É hora de você tirar a sua espada da bainha, tirar a ferrugem dela, amolar a espada e falar: Golias, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Vamos ver quem ganha. Amém, queridos? Que Deus possa trazer essa ousadia ao seu coração, essa ousadia ao seu espírito, essa ousadia que o povo via quando Jesus pregava, porque o povo estava acostumado a ver um pessoal ruim de jogo pregando, um pessoal falso servo de Deus pregando, que eram os fariseus. Os fariseus sabiam muito a Bíblia, mas não tinham unção, pregava ali com formalidade, uma burocracia terrível, uma aulinha chata pra caramba. E de repente vem Jesus pregando e o povo fala: quem é esse cara? Que quando prega, não prega como os fariseus, mas prega com autoridade e poder. Senhor Deus, derrama essa mesma autoridade e poder sobre a tua igreja, Pai. Nós não queremos ser burocratas da fé, nem figurantes da fé. Nós queremos viver como o Senhor vivia. Dá-nos autoridade para desfazer as obras do diabo e poder para desfazer as obras do inimigo. Assim eu declaro, profetizo e decreto na condição de rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim eu declaro como servo e sacerdote dessa casa, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Derrama, Pai, autoridade e poder para que possamos desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glorifica a Deus onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Como é que Deus separava o joio do trigo? Trazendo tribulação, perseguição, confusão, guerra. A Bíblia mostra várias vezes em que o povo foi perseguido, e todas essas vezes quem era falso crente sucumbia a Satanás. Quem era de verdade fazia, sabe o que? Olha só, neste momento o rei Nabucodonosor decreta: está proibido fazer oração a qualquer outro Deus. Tá bom, pessoal? E o arauto que deu esse recado deve ter olhado para Daniel e falou: tá bom, pessoal? Aí Daniel chegava do trabalho, tirava a jaquetinha dele: com licença, que eu vou lá fazer meu serviço. Aí ele tirava a jaqueta, podia ir para o banheiro quietinho, falar: tá proibido, vou fazer na moita então, né? Sou carioca, somebody. Mas não. Obrigado, pastor. Desculpa, tá, pessoal, pregar de t-shirt, que eu achei que ia estar 0 grau dentro da igreja também. Aqui tá mais quentinho, né? Não só o corpo de Cristo aqui unido, mas pelo fogo do Espírito Santo que tá vindo de vocês. Vocês viraram a sauna aqui para mim aqui dentro. Vocês estão na unção, amém, querido? Aí tu aqueceu o ambiente aqui, amém? Daniel, em vez de orar escondido no banheiro, abria a varanda e chegava na varanda, devia gritar assim: ai, vou me orar agora, tá bom? Mas não é para Nabucodonosor não. E botava a cara no pó e ficava orando na frente de todo mundo na varanda. Deus está procurando gente assim. Deus está procurando gente que o inferno vai falar: não pode mais orar. Você fala: tudo bem, tranquilo. Aí você ora na frente de uma multidão para milhões de pessoas vendo. Aí ele fala: irmão, você quer morrer? Ele fala: pera aí, eu não quero morrer. E para me matar tem que pedir autorização para alguém primeiro, porque eu só vou bater as botas na hora que ele quiser. Quer vir matar? Vem aí, vamos ver qual é. Olha, a gente vai te jogar na cova dos leões. Ele falou: tá bom, joga aí. Jogaram ele na cova. O que aconteceu? Quando foram lá ver, ele estava fazendo carinho nos leões, jogando bolinha para o leão pegar. Entendeu? Deitado, abraçado com os leões. Aí os caras falaram: você não morreu não? Aí ele falou: não. Por quê? O que aconteceu? Eu não estou sozinho. Tem um rapaz aqui que tu não viu, que ficou entre mim e os leões. E assim como o jumentinho de Balaão também olhou esse rapaz e ficou morrendo de medo, os leões olharam e falaram: acho melhor não mexer com esse cara não. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, querido? Mas veja, a Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo que está na igreja. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Temer ao Senhor é colocar Ele em primeiro lugar. Temer ao Senhor é começar o dia antes de você comer, antes de você bater um pratão, antes de você tomar um cafezinho, você botar o teu joelhinho no chão e agradecer a Deus por mais um dia na tua vida. Amém, querido? É você buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? Isso é você temer ao Senhor. E quem teme? O anjo acampa ali do lado.
E para encostar em você tem que passar por ele primeiro. Você quer um guarda-costas desse? Está disponível para você hoje. Basta você deixar de ser um crente somebody love e começar a levar a sério esse negócio aqui. Amém, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Achegar-se a Deus é uma atitude muito perigosa. Em várias ocasiões na Bíblia, pessoas se achegaram a Deus da forma errada e morreram. Então, queridos, igreja é um lugar para você se achegar a Deus. Mas se você se achega a Deus bêbado e com fogo estranho, Deus vai te matar, igual ele matou Nadab e Abiú. E Daniel, nem sei o que é isso. Levíticos 10:10. Os filhos de Arão, olha o pai lá adorando a Deus e fala: vamos adorar também, mas vamos fazer do nosso jeito. Pegaram fogo que não era o fogo que estava lá do Senhor, que o Senhor tinha aceso. Tomaram as cachaças e foram lá entregar negócio para Deus. Aí Deus, receba a nossa oferta de gratidão. Deus mandou lá de cima do céu assim: joga fire. Soltou um fogo e só tinha 2 bolinhas de carvão ali. E aí Arão falou: poxa Deus, não podia ter botado de castigo, dar um cartãozinho amarelo, já chegando assim. E aí Moisés vira para o irmão dele Arão e fala: assim diz o Senhor, Deus fez assim para mostrar a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. O profano e o impuro não entram na presença de Deus, não. Se entrar, ele fulmina. Por isso tem um monte de gente doente, quebrado, triste, espírito de morte, suicídio, toma a ceia do Senhor de forma indigna. E Paulo fala: por isso muitos estão doentes e outros até morreram por causa disso. Está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Chegar à presença de Deus é algo muito sério. Se eu não te falar isso, eu estou mentindo. É a mesma coisa eu chegar para você no Antigo Testamento e falar: entra lá no Santo dos Santos, pode entrar que é tranquilo. Aí você entra e morre, deu mole, não sabia. Eu não sou psicopata de te chamar para entrar na presença de Deus de qualquer jeito, você vai morrer. Mas hoje você está sendo convidado a entregar um sacrifício no altar, fazer um holocausto, tomar um banho, olhar-se no espelho, vestir a sua estola sacerdotal, o capacete, né? o chapéu da mitra, a barra de ouro escrita separado para Deus, o peitoril com as 12 pedras preciosas que representavam ali as 12 tribos de Deus, botar essa roupa toda de linho fino, o éfode, a mitra, essa tzitziot, que é essa barra de ouro, entrar no primeiro lugar, que é o lugar santo, acender ali o incensário, que significa orar a Deus, acender a menorá, que é o candelabro, que significa a luz da palavra do Senhor iluminando as trevas, comer da mesa de pão significa se alimentar da palavra de Deus. Aí depois que você fizer isso tudo, você está apto a entrar na presença de Deus. E sem fazer isso, querido, nós não poderíamos resistir ao diabo no plano que ele está montando para o dia 4 de outubro. Você não faz ideia do plano. Não dá para falar tudo, senão teria que falar nomes e coisas e projetos. Mas eu digo para vocês, o plano está redondo. E vai descer redondo para aquele que estiver moscando. Mas para quem estiver firme com o Senhor, você será um impedimento para o plano satânico. Querido, olha que coisa linda. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 5. Vou pedir para a galera colocar no telão para mim aqui, por gentileza. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Ih, botei o versículo errado, tá? 1 Pedro... Espera aí que eu estou puxando no jazz aqui, né? No improviso. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 5. Se não for, vai queimar meu filme. Graças a Deus, obrigado. Por que eu falei 4? Sai fora. Presta atenção que isso aqui é uma bomba atômica no inferno. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora que vai ficar bom. Passa aí para mim, queridos. Esse era o 4 ou era o 5? Você pulou o 5? Não, beleza, 6, vamos lá, é a partir do 6. Preste muita atenção no que eu vou ler agora, porque isso aqui não fui eu que escrevi, foi o apóstolo Pedro, e essas são palavras de vida
que derrotam barreiras, destroem cadeias, libertam e curam. Amém, queridos? Preste muita atenção nessa sequência de versículos que eu vou ler. Por isso está na escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Em algumas traduções diz confundido ou enganado. Quem estiver firme na rocha não vai ser enganado pelo engano que Satanás está promovendo para o Brasil e para o mundo, para estabelecer as bases para o aparecimento do anticristo. Anticristo existe. Você fala, não acredito. Então você não acredita na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. Daniel, isso é teoria da conspiração. Você está chamando o apóstolo Paulo de teórico da conspiração? Vamos continuar aqui, galera, porque agora que é a parte melhor. Para vós outros, portanto, os que credes, é uma pedra preciosa, é uma preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Meus queridos, você hoje se torna uma pedra de tropeço para o inferno. Você vai fazer o inferno tropeçar no plano que ele está montando contra a igreja. Se você decidir orar todo dia, primeira coisa quando você acorda, e ler a palavra todo dia, primeira coisa quando você acorda, a palavra e a oração ficarão impregnados em você de tal forma que Satanás vai ter muita dificuldade de fazer você pecar. Amém? Pastor, eu tenho um problema do qual eu não consigo me livrar. Você ora todo dia na hora que você acorda? Não. Você lê a palavra todo dia na hora que você acorda? Não. Você serve na igreja? Não. Você é batizado? Não. Você pega a escala? Não. Então você não tem compromisso nenhum com Deus, poxa. Na hora que você tiver compromisso com Deus, você vai ser uma casa edificada sobre a rocha, vindo sobre ela o vento, ela não vai cair, porque ela está firme no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo. Eu profetizo isso sobre a tua casa, sobre a minha casa e sobre a família brasileira, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, e glorifica onde você está aí, querido, em nome de Jesus. Tem mais um restinho, vamos ler o restinho? Tem um chorinho aqui. Agora é a parte melhor que você conhece. Antes talvez você não conhecia, esse versículo você conhece. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode continuar, por gentileza. Vós sim, que antes não eras povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a fim de vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vocês, como malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém, queridos? É impossível você ler isso de verdade, você ser um crente meia boca, você ser um crente xoxo. Crente xoxo é aparência de trigo, mas é joio. E o joio vai ser queimado no fogo. Você sabia disso? Que a finalidade, o fim da história do joio é ser queimado no fogo? Queimado no fogo é o quê? Estar sentado no colo do capeta no inferno, pegando fogo e tomando espetada nas costas no tridente do demônio. É isso que ele quer para a igreja. Satanás ainda não quer fechar igrejas. Ele só vai fazer isso quando o anticristo se revelar, depois de 3 anos e meio do seu governo. Hoje ele quer manter todo mundo em igreja falsa que não prega a palavra, todo mundo no inferno achando que está salvo, para ele rir da sua cara. Achou que estava salvo, foi para o inferno. É muito fácil fazer um crente achar que está salvo e está no inferno. É muito fácil. Primeiro que a pessoa não conhece a palavra. Não conhecendo a palavra, não conhece os alertas. Quais são os alertas? Parábola do credor incompassivo. O cara tinha, vou adaptar aqui para ficar mais fácil. O cara tinha uma dívida de 10 mil reais. E o credor chegou para ele e falou: meu irmão, me paga. Ele falou: não tem. Ele falou: então eu vou mandar prender você e vender sua mulher e seus filhos como escravo. Ele se ajoelhou e falou: por favor, não faça isso, tenha misericórdia.
E aí o credor ficou com pena e falou: irmão, quer saber na parada? Esquece isso aí, tá perdoada a dívida. Ele: cara, muito obrigado, valeu mesmo, você me salvou. Poxa, serei eternamente grato a você por isso. Aí esse cara que recebeu esse perdão sai todo feliz. Ai, que maravilha. Aí resolvi o problema. Aí ele vê o Zezinho passando e fala: ô Zezinho, tu tá me devendo 10 reais, não tá não? Ele fala: poxa, cara, eu tô devendo 10 reais, mas ó, tá difícil a situação, sabe que eu tô desempregado. Ele falou: ó, tem conversa não, me paga agora. Ele falou: não posso. Ele: não vai pagar não? Aí polícia, mandou prender o cara e vender os filhos como escravo. Só que aquele primeiro cara que cobrou ficou sabendo e chamou ele: ô irmão, não tô entendendo o que aconteceu. Eu perdoei 10 mil reais de você, porque você chorou aí, fez uma presepada, e eu fiquei sabendo que o Zezinho estava te devendo 10 reais, você mandou ele para a prisão. Irmão, tu é mala, hein? Tu é muito somebody love. Vem cá, seja lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Um crente que é perdoado por Deus e não perdoa o próximo vai para o inferno. Dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, mas ele vai para o inferno. Quem falou isso? Jesus. Não concordo. Ah, é problema teu, irmão. Aí é você com Jesus. Aí eu terceirizei o meu pepino aqui. Aí não é comigo. Eu sou só o mensageiro. Não foi eu que escrevi. Eu te aconselho a concordar. Ok? Quer ver outro cara dentro da igreja que vai para o inferno? Ou que já está no inferno? Um senhor distribuiu talentos. E para um cara, e para os 3 ele falou: pega o talento e multiplica, que em breve eu vou voltar para cobrar. Talento na Bíblia são moedas de prata. Ou, para nós aqui, coisas que Deus te deu de habilidade. O cara falou: eu vou fazer uma viagem e eu volto. Jesus foi fazer uma viagem e vai voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai voltar, crendo você ou não, ele vai voltar. Acho melhor você arrumar a tua casa. E ele diz: quando eu voltar, eu vou prestar contas. Irmão, quantos talentos eu te dei? Só um. O que você fez com isso? Olha, é o seguinte: eu sabia que você era um senhor muito rigoroso, que colhia nem onde tinha plantado. Por isso eu fiquei com muito medo e enterrei o talento. Ele falou: rapaz, tu é mala, hein? Você é tolo, você é nécio. Só não falou palavra de baixo calão, porque Jesus não peca, nem eu vou fazer isso. Você é muito ruim de jogo, porque você sabia que eu era rigoroso e mesmo assim você enterrou o seu talento. Seja lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Foi para o inferno porque enterrou o talento. Meu irmão, desenterra esse talento hoje, em nome de Jesus. Deus te deu habilidades. O cara é comunicativo pra caramba, só fala groselha. Começa a ser comunicativo da palavra de Deus. A menina tem um discernimento de espírito maravilhoso, mas tem vergonha de falar quando Deus entrega. Eu fiz isso várias vezes na minha vida, tomei cada lambada. Nunca mais eu faço. Vou contar 2 histórias só para terminar aqui, só para você ficar ligado. Preste atenção. Eu estava numa roda, orando com umas pessoas, e o cara lá falando: não sei o que, porque Deus... E aí de repente ele falando todo pimposo, tirando onda, que ele era crente. Não, porque eu fiz, aí eu orei, não sei o que. Eu vi uma pessoa entrando na sala. E eu achei estranho aquilo, o cara lá falando e o cara entrando na sala, indo na direção dele. Aí eu fui olhando assim, não vi o rosto do cara. E o cara entrou com tipo um cano assim, igual que entrega diploma, que você abre e tem um diploma ali dentro. Ele entrou com um cano desse e entregou pro cara. Aí eu olhando aquilo, eu falei: rapaz, esse cara entra, ninguém fala nada. O cara interrompe o outro falando e ninguém olhou, né? Eu falei: eu tô achando que eu tô viajando na maionese aqui. Aí eu falei: Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. Quando o cara virou, ele tinha um rosto demoníaco. E o cara sumiu. E eu falei: ih, rapaz, Deus me deu uma visão para entregar para esse cara. Quer saber? Vou entregar é nada, meu irmão. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Nessa mesma hora, uma menina chamada Vivian Castilho, estou te dando nome e sobrenome para você saber que a história é real. Ela começou a falar no meio dessa conversa e eu só ouvi ela falando isso, porque o Daniel, quando Deus entrega as paradas para ele, ele fala, ele não tem vergonha de falar não. Ele já me repreendeu na hora. Aí você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei, falei: ó, Vivian,
eu acabei de ter uma visão aqui, eu estava na dúvida se eu falava ou não, mas diante disso que você falou, vou ter que falar. Irmão, entrou um demônio aqui, a gente entregou um diploma. O que é um diploma, meu querido? O diploma é quando você é aprovado, não é isso? Você faz toda a faculdade, termina, cumpre os créditos e você tem ali um documento dizendo que você foi aprovado. Ele estava recebendo um documento que ele foi aprovado pelo inferno. E eu falei isso para ele. Falei, irmão, eu não sei o que é, mas tu tá fazendo uma parada tão brava aí que o inferno te deu até um diploma, maluco. Você é registrado pelo MEC lá do inferno. Amém? Sabe o que ele falou? Em vez dele falar, tem umas coisas aí que eu preciso resolver. Sabe o que ele falou? Ô Daniel, não tem nada disso não, meu irmão. Tu tá viajando. Na frente de todo mundo. Passei de falso profeta. Falei com Deus, aí Deus, era isso? Valeu. Aí fui embora tristão, né? Falei, poxa, quer saber, não falo mais nada não. Passei uma vergonha. Aí na hora que eu tô saindo da igreja, o cara, aí Daniel, tô com umas paradas bravas aí, mas pô, não dava pra falar na frente de todo mundo, ia pegar a maior beça, né? Eu olhei e falei, tu não fez isso não, irmão. Tu vai ter que voltar lá e vai ter que falar pra galera que ficou ruim pro meu lado. Esse cara servia no louvor da igreja e tinha terminado um relacionamento. Ele tinha marcado de ir numa casa de prostituição com a galera do trabalho dele. E ele cancelou por causa disso. E eu passei vergonha, só que eu falei, Senhor, eu não estou nem aí para minha reputação, o que importa é eu fazer a tua vontade. Amém? Maria, ela fez isso. O anjo chegou para ela e falou, Maria, você vai ficar grávida do próprio Deus. Aí ela falou, glória a Deus, manda o marido aí que eu fico grávida. Aí ele falou, não, sem marido. Ela falou, não, aí você me arruma um problema. Porque se eu ficar grávida sem marido, eles vão me matar. Aí Deus falou, pegar ou largar. Aí ela falou, caramba, ou eu creio ou não creio, né? Se é Deus que está falando, acho que eu não vou morrer não. Ele vai dar um jeito. Não sei como. Ó Deus, bota a criança aí, depois a gente vê aí. Vamos ver. Por causa disso, o que ela escuta? Bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ela responde, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela abriu mão da reputação dela para fazer a vontade de Deus. E você, por causa da proteção da tua reputação, você ainda não mergulhou de verdade no Evangelho. Bota a tua sunga e vamos mergulhar legal hoje aí, querido, em nome de Jesus. Mas mergulha bonito até do trampolim, assim. Chega pra galera e fala, eu não quero nem saber, não importa, tocou isso hoje aqui, não tocou? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tô nem aí se vocês vão me zoar, eu quero é Deus. A segunda vez que eu fiz isso, e fica alerta para você, minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu fui convidado para a inauguração de uma igreja de um amigo meu. E eu cheguei na cidade, fui tomar um banho todo feliz. Na hora que eu estou tomando banho, Deus fala, a mensagem que você vai dizer hoje é arrogância espiritual. Eu falei, não, no dia do aniversário da igreja, da inauguração da igreja, eu vou falar que a igreja tem arrogância espiritual. Eu não. Cheguei lá e não preguei isso. Meu amigo, eu no púlpito, ele me falou que eu não tinha unção, que eu não sabia orar, que eu não sabia pregar, que o meu jeito de pregar era diferente, que eu não sabia fazer mover. E ele falou que eu pedi para pregar enquanto ele que me convidou para pregar. Eu tive que depois do culto pegar a mensagem dele e perguntei, você está fumando maconha? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você está sem neurônio. Olha a mensagem. Como é que você fala no púlpito que eu me convidei para pregar se a mensagem que você me convidou está aqui, ó? Ele falou, poxa, eu não lembrava. Aí eu pensei assim, não vou reclamar mais não. Eu mereci porque eu fui rebelde. Até quando você vai ser rebelde, querido? É um preço muito caro ser rebelde. Não vale a pena não. Hoje Deus te chama para se tornar crente de verdade. Começar o dia orando, começar o dia lendo a palavra, ser sal da terra, ser luz do mundo, não buscar primeiro as coisas materiais, buscar primeiro o reino de Deus, entender que o inimigo está ao teu redor, rugindo como leão, procurando a quem possa sagrar, mas o que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, queridos? Hoje você está convidado a passar por essa transformação, porque Deus está prestes a fazer a diferença entre o meu povo e o teu povo, o povo dele e o povo de Faraó. Você quer servir a Faraó ou a Jesus? Dá para ficar na igreja achando que está servindo Jesus e está servindo Nabucodonosor, Faraó, o capeta, o anticristo, falso profeta, a besta quadrada do Apocalipse. Está isso todo mundo.
Mas hoje eu vim aqui, pela misericórdia do Senhor, para te convidar a essa transformação. Feche seus olhos, amém, que eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, eu te peço em nome de Jesus que aqui na Igreja Bola de Neve de Curitiba, nessa conferência profética, eu aqui como humilde servo, eu profetizo transformação verdadeira. Eu te peço, ó Deus, vai visitando cada vida que entrou aqui nessa tarde, vá convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Lava os teus filhos com a água da tua palavra, purifica-os com o fogo do teu espírito, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da tua palavra. Por isso, ó Deus, tira-nos de Laodiceia e coloca-nos, Pai, na igreja de Filadélfia que ouviu de Jesus. E você, parabéns que você perseverou até o final. Por isso você será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Pega a tua espada espiritual nessa tarde, pega o escudo da fé, as calças e sandálias do evangelho da paz, cinge os teus lombos com a couraça da justiça, porque a seara é grande, e poucos são os trabalhadores, mas hoje Deus está alistando novos soldados no exército. O alistamento está aberto. Faça como Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas para trás ficam, prossigo para o alvo, em direção à soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor Jesus seja a nossa prioridade. Queremos orar não com um coração mesquinho, queremos orar te agradecendo, um coração grato, um coração perdoador, um coração que sabe que mais abençoada coisa é dar do que receber. Que nós não venhamos para a igreja igual a sanguessuga, dá, só me pedindo, me dá, não, que nós possamos entregar, porque maior é aquele que oferta do que aquele que recebe. Ensina-nos, ó Deus, a viver o verdadeiro evangelho. Restaura, Pai, a nossa mente, a nossa comunhão contigo. Queremos voltar ao primeiro amor, e nós dizemos: não estamos nem aí com o que vão pensar de nós, porque nós queremos Deus. Assim nós declaramos e decretamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glorifica a Deus onde você está. Glória a Deus, aleluia. Alguém aqui veio porque eu fiz um convite no meu canal no YouTube? Tem algumas pessoas, amém? Não tem uma multidão, mas tem uma galera. Pastor, vou pedir licença só para fazer um convitinho. Talvez você está aqui nessa conferência profética Paraná, mas você talvez é a primeira vez que você entra numa igreja. Até você fala: que igreja é essa? Tem prancha no púlpito, que bagunça é essa? Mas é igreja, isso aqui é uma estratégia, amém? O pastor Sal me deu várias confirmações para a minha pregação, que você falou do altar ao Deus conhecido. Somebody, estratégia. Pegar surfista, linguagem de surfista. É claro que tem um monte de gente aqui nem, né? O único esporte que o cara faz é tocar a campainha da casa do vizinho, né? Mas tudo bem, a Igreja Bola de Neve não é só para atleta, né? Inclusive eu estou meio fora do shape aqui, acho que você já percebeu. Jesus diz uma coisa muito importante na Bíblia que eu quero falar para você, que talvez nunca entendeu e nunca entrou numa igreja ou nunca fez essa oração. Jesus diz: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o nome dele diante do Pai. Isso aqui é o tesouro, a coisa mais importante da Bíblia é isso, é a salvação. O maior milagre que a Bíblia cita é a salvação. É você que estava nas trevas, indo para o inferno, passar a maravilhosa luz e ser um cidadão celestial. E você fala: Daniel, como é que eu faço para ser salvo? Jesus fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem das obras para que ninguém se vanglorie. Ok, então a salvação é pela fé, mas eu não tenho fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu acabei de pregar a palavra aqui com grande esforço para poder te ajudar a aumentar um pouquinho a sua fé. Nesse momento, você está apto a fazer a oração, entregando a tua vida ao Senhor e cumprindo o que Jesus falou: se você confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante do Pai. Então você que nunca fez essa oração e vai fazer agora, levanta a mão que eu quero orar por você, amém? Como é que é teu nome aí, querido? Me ajuda aí a galera que está perto aí. Seu, é? Diego. Fica em pé, Diego, por gentileza. Amém? Já valeu a pena eu ter vindo. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele larga todas as ovelhas que ele tem para buscar uma só. Ali ó, o Diego ali ó. Diego, que a graça do Senhor esteja sobre você nesse momento. Sabe o que o Espírito Santo me incentiva a te dizer hoje? Ele anulou todas as coisas que você fez antes de hoje. Não fica preocupado não. O que você teria que colher das coisas erradas que você fez,
Ele cancelou. Amém? Hoje na tua vida é o dia do cancelamento. Não de cancelamento de coisa boa, cancelamento da tua dívida espiritual. Jesus na cruz pagou a tua dívida. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com coisa corruptível como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, que em tudo foi tentado, mas nele não se achou pecado. E Ele nos tira das vãs tradições que recebemos dos nossos pais. Você estava preso em vários rolos aí, não estava não, Diego? Ele cancelou tudo agora, cara. Olha que maravilha. Quem vai querer receber uma bênção dessa também? Teve gente que levantou a mão, mas não ficou em pé. Fica em pé aí. Fica em pé aí, por gente. Aguenta aí só um pouquinho, tá, Diego? Cadê o resto do pessoal? Amém. Glória a Deus. Aí, ó. Que bênção, gente. Como é que é teu nome, querido? Jurandir? Rapaz, fiz leitura labial. Porque não deu para ouvir, né? Jurandir. Ó, Jurandir é nome de homem macho, hein? Né? Tem uns nomezinhos, não vou citar para não queimar aí, né? Daniel, eu gosto. Mas tem uns nomezinhos que você escuta e fala, ih, deve ser um cara ruim de jogo, né? Mala. Mas Jura, é tipo assim, você chega para a mulher e fala assim, aí gata, passa o telefone. Ela fala, rapaz, eu sou casado. Ah, é? Você é casada? Sim. E sabe qual é o nome do meu marido? Jurandir. O cara fala, isso é ruim de eu arrumar encrenca com o Jurandir, maluco. Jurandir, o que eu digo para você é o seguinte, você é um cara corajoso, mas coragem sem Deus não vale nada. Hoje você vai ter a coragem que Deus te deu e mais o Espírito Santo morando dentro de você. De forma que mais que tudo você pediu, pensou e sonhou, são as coisas que Deus tem guardadas para você. E se você perseverar e ficar firme, você vai ver milagres, sinais, prodígios na tua vida, coisas que você achava que não dava mais, vai dar, porque não há nada impossível para Deus, quando não há nada impossível para quem crê. E a Bíblia diz que quem crê, verá a glória de Deus. Aguenta aí rapidinho, Diego, Jurandir. Cadê o resto da galera? Fica em pé logo aí, ó. A gente precisa lanchar, precisa descansar, amém? Olha a irmã aqui. Mais gente, amém, glória a Deus. Vamos lá. Cadê o resto da galera? Amém? Tem a irmã ali atrás. Que bênção. Não dá para eu perguntar o nome de todo mundo, porque a gente, daqui a pouco o apóstolo Santos vai pregar, eu quero estar aqui, né? Cheirosinho, que eu estou todo suado. Vocês que levantaram, e os somebody love que não levantaram, que tem vergonha, eu digo para vocês, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Beleza? Ok? Você não fez o que eu pedi, então também não vou fazer o que você está pedindo. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está tudo na Bíblia. Ah, Daniel, não prega isso que você vai afugentar o povo. Quem está levando a sério não afugenta não. O cara bota o joelho e fala, eu quero largar essa timidez. Eu quero não ter vergonha de Jesus. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação da humanidade. Eu não tenho vergonha não. E aí Deus fala, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Vocês que estão em pé, repitam comigo, Senhor Jesus, nesse dia, diante de todos aqui presentes, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha família possamos te servir, não só hoje, mas para todo sempre. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que a festa nos céus quando uma alma se arrepende. Amém. Você que é da igreja, dá um abraço e profetiza bênção sobre essas pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Glória, glória a Jesus. Vencendo veio o Senhor. Satanás foi derrotado mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, hein? Amém. Queridos, estourei completamente o horário. Queria soltar uns Hadouken, Yuga Fire, Yuga Flame aqui. Estou preocupado. Está apertado o horário. Eu trouxe alguns livros. Se você quiser estudar mais sobre isso, Davi, o homem projetado por Deus. Esse aqui é meu predileto. Esse livro aqui é Batalha Espiritual do início ao fim. Eu amo esse livro aqui. Eu leio e falo, quem escreveu isso aqui não fui eu, cara, não é possível. E não tinha inteligência artificial nessa época não, tá? Eu não colei de ninguém. Você pode copiar as páginas, jogar na internet e ver se eu plagiei. Não, fui eu orando e escrevendo. Eu falei, caramba, eu releio esse livro, eu vou aprendendo comigo mesmo. Eu falo que eu não sabia isso.
Davi, o homem que foi projetado por Deus. E quer saber uma boa notícia? Você também foi projetado por Deus. Desvendando Apocalipse, para você entender o que está acontecendo nesse mundo louco aí. Carpós, desvendando os frutos do Espírito. Eu disse para vocês, Mateus 7, só entra no céu quem tiver fruto. Lembra que eu falei para vocês? O cara está na igreja, acha que é crente, mas vai para o inferno? Esse livro aqui é um antídoto contra isso. É para você saber o que são os frutos e como ter esses frutos para ouvir de Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no descanso do teu Senhor. Você que é católico ou tem parente católico e gosta de falar de Deus, esse aqui é a visão bíblica do catolicismo. É para você entender por que nós não somos católicos, entender de onde veio a igreja evangélica, entender por que nós somos do jeito que somos. E para encerrar, o meu livro de geopolítica à beira do abismo. Nesse livro aqui, eu previ boa parte das coisas que estão acontecendo hoje. Não porque eu tenho bola de cristal, nem porque eu fiz pós-graduação com a mãe de Iná. É meramente cruzando dados geopolíticos e analisando o cenário, achando padrões, ok? Aqui eu previ todo o advento da inteligência artificial, a guerra na Ucrânia, a pandemia e outras coisas que não aconteceram ainda. Tá tudo aqui, ó, à beira do abismo, geopolítica, globalismo e o fim do mundo. Queridos, os livros estão ali atrás e eu quero agradecer aqui o pastor Sal e a pastora Karen. Uma honra muito grande. Eu frequento esse evento aqui, queridos, há muitos anos. Eu estava fazendo umas contas, são uns 14 anos. E hoje, em vez de eu estar aí assistindo, eu estou aqui pregando. Olha que maravilha. Por isso eu me preparei muito. Eu falei, eu não vou olhar para isso de qualquer jeito não. Isso é uma honra muito grande. E eu quero honrar a Deus entregando a melhor palavra que eu possa entregar, que você possa receber essas palavras. Amém, queridos? Em nome de Jesus, guarda essa palavra, rega essa palavra para que ela vire uma árvore poderosa. E ore pelo Brasil. Se você quiser, todo dia, segunda, sábado, domingo, feriado, eu estou ali no meu canal no YouTube, Daniel Lopes, 6 da manhã orando pelo Brasil e meio-dia trazendo notícia do que está acontecendo sobre o mundo, ok? Os livros estão ali atrás. Obrigado, cadê? Ô pastor, estava te procurando, falei, o pastor foi arrebatado, me dei mal. Fiquei, porque o pastor Sal tem certeza vai ser arrebatado, né? Principalmente depois dessa pregação que ele fez aqui, que eu falei, meu irmão, o bicho está na unção, amém? Pastor, obrigado, tá? Louvor, peço desculpa, eu queria fazer um descarrego aqui na galera que está meio ruim ali, mas tá bravo aqui. Pode ser? Não, vamos fazer o seguinte. 5 minutos. 5 minutos de louvor, vamos fazer? Queridos, 5 minutos então de louvor para a gente selar. Amém? A Bíblia diz, Deus habita em meio aos... Agora Ele vai habitar e vai confirmar isso tudo e vai selar, amém? Não adora de meia sola não, adora com fé, porque Deus vai manifestar milagres, sinais, prodígios e maravilhas para quem crê, amém? Adora, querido, em nome de Jesus. Nós preparamos um lugar pra ti. Glória e honra, diga isso a Ele, vamos. Glória e honra ao Rei, toda a criação canta junto com os anjos, exaltando nome sobre todo nome, nome sobre todos, o dono do universo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Te convidamos, vem. Nós preparamos, Senhor. Nós preparamos um lugar pra ti. Erga sua voz, levante suas mãos ali, declare e te damos glória e honra, Senhor. Glória e honra ao Rei, toda a criação canta
levantamos o teu nome nesse lugar, o nome sobre todo nome, e levantamos o teu nome, Jesus, nesse lugar. Era a vassoura canta, era a vassoura. E levantamos o teu nome e nesse lugar, levantamos e levantamos o teu nome nesse lugar, e levantamos o teu nome nesse lugar. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro. Erga sua voz, declare que ele é santo, e só tu és santo. Era a vassoura canta, era a vassoura, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Só ele é santo, e só tu és santo, nome sobre todo nome, e só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro. Eu te amo, Senhor, e eu te amo, e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, eu te amo, Senhor, e eu te amo, e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. E te amo, em uma só voz, declara eu te amo, e eu te amo, e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. E te amo, e te amo, e te amo, e O Senhor é a razão, é o motivo de nós te estarmos aqui, amo, Senhor. te Nós te amo, amamos. A tua igreja declare. e eu te amo, e vou Gritar. Ah, nós somos sim, Senhor. te amo, e te exalto. Meu Deus, é para não acabar mesmo. Aleluia! Te exalto. A tua igreja te adora. Te exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos e te exaltamos, e te exaltamos, e te exaltamos.
Ele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por cada palavra que foi liberada nessa tarde. Nós tomamos posse. Que possamos ser esses homens e mulheres de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que vão anunciar a verdade, a palavra. Chega de crente sabor cristão. Que nós possamos ser crentes verdadeiros, que farão a diferença aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Dani, Bárbara, obrigado mais uma vez. Uma alegria sempre receber vocês. Uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Se dispuser a estar conosco, que Deus continue movendo a vida de vocês em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui agora. Mas a galera já está aí, o Leandrinho, a galera já está lá preparando já para poder estar com a gente. Aí o pessoal, aqui Deus vai mover, o apóstolo Santos. Pedimos muito uma compreensão. Primeiro, nós pastores teremos um encontro ali no Templo 2 com o apóstolo, tá? Então todo mundo, daqui a pouco, já acabando aqui, já vamos para lá, vai ter o nosso momento. E às 19 horas nós retornamos aqui. Queremos que será precioso em nome de Jesus. Lembrando, tem as cantinas, tem tudo que pode dar suporte para você. Os banheiros de baixo são das mulheres, em cima, banheiro dos homens. Que será maravilhoso. Levante sua mão comigo. O amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha, que Ele nos dê um restinho agora de tarde precioso, maravilhoso, de renovo, porque à noite Ele vai liberar mais em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, dá um abraço em 2, 3, 4, fala assim para Ele: deixa Deus te usar, vaso, paga um espetinho, paga um hambúrguer para mim, aleluia.